Meus queridos irmãos, professores e professoras, queremos saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos expressar a nossa alegria de mais uma vez estar aqui cooperando com a superintendência em mais uma EBD Online. Essa plataforma que tem tanto auxiliado e abençoado a todos aqueles que fazem a escola bíblica dominical. Onde estamos no início de mais um trimestre, onde nesse trimestre vamos estudar na sala dos adolescentes sobre a lição que tem como título Adolescentes da Bíblia. Certamente será uma lição rica para nós, professores e professoras, poder trabalhar dentro da sala de aula juntamente com cada um dos adolescentes. Onde a lição de hoje que nós vamos estudar é a lição de número 2, que vai falar sobre fui injustiçado, onde a lição de hoje está embasada sobre a vida do jovem José. Queremos aqui também mostrar que o objetivo geral dessa lição de hoje é estimular a fidelidade a Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas, conscientizar sobre o perdão e a importância de ter um coração limpo e explicar os sonhos de Deus para os alunos. O texto bíblico se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 12 ao 36. Queremos também deixar aqui o versículo em destaque, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo 3, que diz: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. A lição de hoje, ela tem seus tópicos a serem trabalhados na sala de aula. O primeiro tópico vai falar sobre um jovem sonhador. O segundo tópico vai falar sobre injustiçado dentro de sua própria casa. O terceiro tópico vai falar sobre Deus honra José no Egito. E o quarto e último tópico vai falar sobre o poder do perdão. José era um jovem de 17 anos, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. A Bíblia vai nos contar, queridos professores e professoras, que Jacó o amava mais do que todos os irmãos, devido Jacó ser o filho de José, ser o filho de Jacó na sua velhice. E a Bíblia diz que Deus já tinha traçado, preparado planos para a vida de José. É importante, queridos professores e professoras, trabalhar isso em sala de aula, que Deus também tem planos, Deus também tem projeto na vida dos adolescentes, na vida de um jovem. E José é este exemplo. A Bíblia diz que Deus ele se revela na vida de José através de 2 sonhos. E esses sonhos trazem para os irmãos de José perturbação e inveja. Mas a Bíblia diz que Deus se revelou a José através de sonhos.
Um ponto que pode ser trabalhado na sala de aula com os adolescentes é que Deus ele tem várias formas de se revelar para o seu povo. Deus tem várias formas, vários meios de manifestar-se a sua vontade, de falar com o próprio homem. E um desses, Deus usou o sonho para falar para José, daquilo que ele tinha planejado, preparado para a vida daquele jovem. E é interessante que Deus ele fala através do sonho. E isso incomodou muito os irmãos de José. Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo 7 ao 10, nos conta isso. É interessante trabalhar este tema na sala de aula com os adolescentes. Que Deus, ele tem propósito, Deus também ele tem planos e projetos também para os adolescentes. E Deus, ele também se revela e fala para os adolescentes. Oh, glória a Jesus! O tópico 2 já fala da injustiça que José sofre dentro da sua própria casa, aonde depois que Jacó prepara uma túnica de diversas cores para José, agora José passa a ser perseguido, injustiçado pelos seus próprios irmãos. Também, queridos professores e professoras, vale a pena também pontuar este ponto na sala de aula, que mesmo nós sendo jovens, mesmo os adolescentes da casa do Senhor, eles não estão isentos de passar por algumas situações que talvez ele nem esperasse pela sua juventude. Então, José, depois que recebe a túnica do seu pai Jacó, José agora passa a ser injustiçado, aonde os seus próprios irmãos começam agora a maquinar, a tramar contra a vida daquele jovem, daquele adolescente. E é interessante a história de José, porque elas traz algumas lições. E os professores, as professoras, possam trabalhar isso dentro da sala de aula. Que às vezes Deus ele promete algo na vida de um adolescente, mas é necessário que os adolescentes passem por alguma etapa, alguma etapa que dentro daquela etapa Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai aprimorar, Deus ele vai ajudar para que os adolescentes e os jovens, quando chegasse aonde Deus o prometeu, chegasse mais maduro e mais experiente. E o terceiro tópico fala sobre Deus honra José no Egito. Depois que os irmãos de José tramam contra a vida dele, jogam ele dentro de uma cova, onde levam a notícia para o seu pai Jacó, dizendo que ele estava morto, mas Deus, que tinha uma promessa na vida de José, Deus ele prepara as coisas tudo no tempo e na hora certa. Então, a Bíblia vai dizer que José estava agora sendo vendido como escravo. É interessante, professores, que dentro desta temática poder trabalhar na sala de aula, que Deus ele tem os seus propósitos. Deus ele tem um propósito para cada adolescente. E o processo, às vezes, se faz necessário o adolescente e o jovem
passar. E José passou por este propósito, por este processo. Talvez para José fosse tão doloroso, e certamente foi doloroso, pois ele foi injustiçado, ele foi traído pelos seus irmãos. Agora ele estava sendo vendido como escravo para a casa de Potifar em Faraó. Mas já era Deus trabalhando na vida de José para cumprir com aquilo que ele tinha prometido. E que Deus ele ia honrar a José lá no Egito. É interessante, professores e professoras, que neste tópico possamos trabalhar sobre a fidelidade de José em meio a situações adversas. Trabalhe este ponto com dedicação, mostrando aos adolescentes que mesmo ele sendo jovem, sendo adolescente, com pouca idade, mas ele pode ser fiel a Deus no meio da situação adversa. E José é um grande exemplo disso. Ele foi fiel a Deus na casa de Potifar, em Faraó, ao ponto de Deus o honrá-lo no Egito. É interessante também que o tópico 4 e o último, onde fala sobre o poder do perdão. Agora, José se encontra com seus irmãos. José agora já governador do Egito, José agora já com a posição dentro do Egito, Deus cumprindo com as suas promessas na vida de José, e agora José está diante de uma situação aonde na prisão, José interpreta 2 sonhos que se cumpriram na íntegra. José, pela sua fidelidade a Deus do Egito, onde ele rejeita a mulher de Potifar, agora José está preso, é colocado numa prisão. Às vezes, devido à nossa fidelidade a Deus, trabalhe isso, professores, na sala dos adolescentes, que a nossa fidelidade a Deus, às vezes, vai nos levar por caminhos que talvez o adolescente, a adolescente, não imaginasse que passasse. Está aqui um grande exemplo, é a vida de José, onde na casa de Potifar ele se permanece fiel a Deus, e agora por esta fidelidade a Deus, José agora estava sendo jogado dentro de uma prisão. Mas até na prisão, Deus ele usa José e honra a José. Querido professores, querida professora, que na manhã deste domingo você possa ser um canal de Deus na vida de cada adolescente. Um período talvez conturbado que estamos vivendo. Você é um canal de Deus para orientar, para mostrar as verdades bíblicas e mostrar aos adolescentes que mesmo na sua pouca idade, que mesmo sendo um adolescente, Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem coisas grandes para fazer na vida de cada um dos adolescentes.
Assim como Deus teve planos, projetos na vida de José, Deus ele também tem planos e projetos na vida de cada um dos adolescentes. Que em meio à circunstância adversa, os adolescentes eles podem se manter fiel ao nosso bondoso Deus. E certamente, diante da fidelidade a Deus de cada um dos adolescentes, Deus irá cumprir com todos os seus planos, suas promessas e os seus projetos na vida de cada um dos adolescentes. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando em nome de Jesus. E desejo a todos, professores e professoras, uma boa aula na manhã deste domingo. Deus em Cristo lhe abençoe em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.